Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast do TDC. Você sabe que aqui no Tem Tempo para Pergunta é o espaço onde nós trazemos os palestrantes, personalidades do TDC, para estender o papo, falar um pouco mais daquilo que eles trazem nas palestras, workshops e todo esse conteúdo que você já conhece. E estamos aqui na nossa quarta temporada do podcast. Quem diria quarta temporada? Já temos diversos episódios com o apoio da Ambev Tech. Estamos com esse cenário maravilhoso aqui que você está vendo. Então, confira aí também no nosso no link da descrição do vídeo o recado da Ambev Tech, é muito importante para nós aproveitar isso também. E hoje eu estou aqui para mais um episódio. Eu estou com ela, uma grande amiga que é engenheira de software em testes sênior, a minha querida Dani Cavalcante. Seja muito bem-vinda. E aí, pessoal, beleza? Como eu costumo dizer, Beloved da qualidade, tudo bom com vocês? Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre qualidade, sobre vida, sobre TDC. Maravilha. E ter mais tempo para perguntas, né? Sim. Que essa é a ideia, né? Pois é. Mas, Dani, a gente já tem uma tradição aqui no podcast que a gente sempre começa voltando um pouco no tempo para entender como que foi esse processo de você entrar na tecnologia. Porque a gente sabe que hoje até esses caminhos, eles estão mais explícitos, está mais evidente quando você está estudando, você está no começo da carreira, de que tipo de carreira você vai fazer na área de tecnologia. Mas eu creio que quando você começou não era tão simples, Sim. Principalmente por você ser uma mulher, e eu sei que você veio da onde eu vim também, da área mais periférica, então eu queria saber como que começou e como que a pulguinha da tecnologia, ela picou você nesse processo. Então, tudo começa quando eu estou na 7ª série na escola, e aí o governo do estado abriu uma fundação de apoio à escola técnica, então tinha vários cursos e tinha umas meninas na minha sala que estavam fazendo curso de informática. O ano 98, então assim, né, o Windows ali chegando aqui no Brasil forte, e elas ficavam desfazendo da gente, assim, das outras colegas, porque elas estavam fazendo informática, a gente não. Eu fui lá e não tinha mais vaga para informática, tinha para montagem e manutenção. E mesmo assim eu fui, falei, não, eu também quero, porque aí também vou estar no hype delas e tal. Quando eu entro na sala, que eu vejo ali a máquina aberta, ali eu me apaixonei. Ali eu sabia que eu seria de tecnologia. Que legal, Então, você se apaixonou pelo hardware. exato. Que E legal. hoje em dia eu odeio, tá? Mas assim, eu me apaixonei. E quando dava o intervalo do curso, eu ficava perturbando os professores, fazendo N perguntas sobre justamente isso que você falou, quais são as outras áreas, as outras opções, aquela coisa toda. E eles me incentivaram a fazer a prova para entrar para a escola técnica, para fazer o ensino médio e o técnico. Naquela época era segundo grau. Exato. Não, porque quando eu entrei foi quando virou ensino médio, Yeah. né? Mas até antes era segundo grau. Então, assim, é o ensino médio e o técnico. Então, eu fiz técnico em processamento de dados. Uhum. E eu não sei explicar para você, mas todas as vezes que eu passava pelo portão para ir para a escola, passava do portão da instituição, o meu coração acelerava. Então eu sempre soube que eu seria da qualidade. E ao longo do tempo eu fui vendo que eu queria ser analista de sistemas. Meu primeiro estágio foi no Arsenal da Marinha, aprendi muito sobre Delphi, então eu consegui desenvolver muita coisa. Entro para a UERJ e continuo nessa pegada de desenvolvimento, Java chegando. Então, eu fazia estágio na própria UERJ, desenvolvendo Delphi, mas também aprendendo Java. Você pegou o início do Java. Exato, peguei o início do Java. Pena que eu não conheci o Bruno e a Yara nesse tempo, né? Mas, enfim. E sempre uma coisa que permeou meu desenvolvimento era entender para quem eu estava desenvolvendo. Então, eu precisava entender qual era a dor daquela pessoa, para que a solução que eu estivesse desenvolvendo fosse ajudar. Então, eu sempre sentava com a pessoa, acompanhava um dia dela de trabalho, ia entendendo o que ela fazia e como eu poderia melhorar aquilo ali. Então, acho que ali eu já estava com esse olhar da qualidade, sem saber ainda Sim. o que era qualidade. Então, cabe aqui dizer que nesse meio tempo, quando eu estava no primeiro ano, eu descobri que tinha um tumor na cabeça. Olha só. Então,
eu fui dos 15 aos 30 brigando aí, tratamento, fiz cirurgia, fiz radioterapia, tratamento com medicamento para poder me livrar desse tumor. Então, quando eu fiz 30 anos, eu recebi o presente de alta completa, remissão, aquela maravilha. coisa toda. E aí foi onde eu voltei a estudar, porque eu acabei sendo jubilada da UERJ Sim. e acho que cabe dizer que não foi o fim. Foi um ponto e vírgula, porque eu Sim. poderia ter deixado aquilo ali e falado, não quero mais, não é para mim, mas não. Sem dúvida, a vida botou uma parede gigante para você Exato. escalar na sua Então, frente. assim, né? eu entendia que em algum momento eu iria voltar, mas eu não sabia como nem quando. Então, eu priorizei focar mais no tratamento, aquela coisa Claro. toda. E quando eu volto, minha irmã caçula já está no tempo de fazer vestibular. Então, estudando com ela, eu voltei também para poder... Falei, agora eu acho que dá para voltar, e aquela coisa toda. Então, eu entro eu passei de novo no vestibular da UERJ, Que passei legal. para a Unirio e passei para a Estácio com bolsa 100% para a Uni. Já estava já com 32, a idade chegando, e aí esse fato de você ser mulher na tecnologia, a questão de etarismo que, infelizmente, por alguns lugares ainda permeia. Claro. Então, eu falei, bom, eu vou fazer a Estácio, porque é a graduação tecnológica em menos tempo. E assim eu consigo me dedicar mais, chegar mais rápido para voltar para o mercado. E estava com o meu plano de ser dev. Então, assim, eu estava estudando para ser dev full stack. Né? Porque aí agora a gente já tinha front e back separado. Sim. Não era mais ali o. Já tinha mudado um pouco a já tinha tecnologia. mudado totalmente. Porque quando eu fiz o ERJ, não tinha essa questão de front. Sim. Era tudo uma linha. Era uma linha só, exato. Era uma cascata só, né? De desenvolvimento. Exatamente, porque, por exemplo, eu fazia os códigos em dev e para poder alimentar as pastas eu usava o Druiver. Então, Olha só. assim, quer dizer, quando você tem back e front, se abre um leque. Você Sim. vê que você dá para fazer muitas coisas. Então, eu falei, não, eu vou ser full stack e tal. E aí, quando eu estava no terceiro semestre, pintou o estágio em testes, né, para a área de qualidade. E eu falei pra menina, fui muito sincera, eu falei, olha, eu não sei nada de teste, eu só sei que existe teste de caixa preta e branca, porque foi o que eu vi na faculdade, eu Sim. vou ter uma disciplina de qualidade, mas é só mais lá pra frente. Eu acho que não cabe eu perder meu tempo, nem você o seu. Ela falou assim, não, mas vem, deu super certo, deu match, tanto com o fit da empresa, quanto com a minha gestora, que inclusive tinha feito o MBA de qualidade. Então, eu fui muito feliz, eu sempre falo isso no cantinho ou onde eu passo, que eu fui muito feliz por ter tido esse encontro, porque o meu primeiro mês de estágio foi imersa na documentação do MBA da minha chefe. Que legal. Então, foi ali que eu aprendi sobre pirâmides de teste, sobre critérios de aceite, plano de teste, cenário de teste, tudo isso, então, acabou me tornando a profissional que o mercado naquele momento estava pedindo e passou a fazer sentido aquilo que eu fazia lá atrás, quando eu era desenvolvedora. Trazer ali a qualidade, trazer agregar valor para o usuário final. Então, foi nesse sentido. E aí, depois disso, eu não me apaixonei. Qualidade não foi o meu lugar. Hoje, não me vejo fazendo outra coisa que não seja qualidade. Então, agora, a gente está passando por essa mudança que antes a gente tinha ali o tester, e aí depois veio o QA, e a gente... Quando a gente começou a entender que eram papéis diferentes, agora vem essa questão do engenheiro de qualidade e testes, né? E eu acho que é importante a gente sinalizar que uma coisa não anula a outra, mas sim que agrega. Então, a gente vem ampliando o nosso leque de opções e eu acredito que de maturidade no que diz respeito à qualidade de software no Brasil. Sim, eu acredito muito nisso. E é interessante notar, Dani, nessa fala que você trouxe, essas gerações que a gente teve na tecnologia, né? Porque quando a gente olha para o Brasil de 20 anos atrás, da virada ali de 99, 2000, a gente estava num processo em que qualidade era sinônimo de ISO, né? Exato. Você olhava um padrão, não interessava muito se esse padrão tinha alguma coisa a ver com a sua empresa, ou com o seu produto final, ou com o seu cliente, mas eu queria ter aquele padrão porque ele me habilitava a ser um fornecedor para qualquer tipo. E isso multiplicou não só na área da tecnologia, mas também para diversas outras áreas, padrões Fabris. E você traz, e é interessante, eu queria ver um pouco da tua visão disso, que você trouxe lá de trás essa visão centrada no cliente, porque qualidade, me parece, aí eu quero saber sobre não, ela só faz sentido se ela for direcionada
para a solução do problema do cliente final. Se não, uma qualidade que faz muito bem uma coisa que não é útil para ninguém, não é qualidade. Exatamente. Acho que qualidade ela é uma. Inclusive, ontem eu estava jantando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, porque o conceito de qualidade, sim, ele é muito subjetivo. O que significa qualidade para mim não é a mesma coisa para você. Então, quando a gente diz qualidade, a gente tem que pensar no contexto. Então, para quem é interessante? Então, assim, o que eu estou desenvolvendo é bem isso que você falou, e eu adoro aquele memezinho do Agile que tem lá, que o cliente só queria um balanço simples e vem aquela coisa. A qualidade também passa por aquilo ali. Depende de como o cliente me disse o que ele quer, como foi que eu entendi, como foi que eu documentei, como foi que foi desenvolvido, como foi testado, e quando eu chegar lá para o cliente, aquilo fez sentido ou não? Aquilo agregou valor ou não? Então, eu acho que quando a gente, e foi uma coisa que eu sempre também procurei entender dentro da qualidade, é como é que o que ele está esperando. Então, um exemplo muito, muito simples e muito clássico disso foi durante esse estágio, minha primeira experiência como QA, chegou para a gente um engenheiro da UFRJ pedindo para que a gente desenvolvesse um app para que ele fizesse uma comunicação com o Arduino que ficava dentro de uma caixa d'água numa daquelas aldeias indígenas, assim, não indígenas, desculpa, gente, uma daquelas aldeias isoladas do povo ribeirinho do Amazonas, sim, sim, né? sim. Então, ele trouxe para a gente, por exemplo, cálculo volumétrico de quantos litros o filtro filtrava da caixa por dia, volume, enfim, aquele monte de coisa. Só que aquilo ali, para a gente, não fazia sentido. A gente está lá com aquela documentação, acho que tinha umas 38 páginas de documentação. Ele documentou muito bem, mas na visão dele. Claro. O que fez a gente desenvolver e ter sido premiado foi que uma fala que ele disse, tá todo mundo assim na sala do kickoff, e ele diz assim: o pessoal lá é uma população de analfabetos funcionais. Aí eu levantei a mão. Nervosa ainda, né? Garota nova, Início de carreira. você fica com medo, mas você. E aí, sou filha de professora, então eu entendo um pouco dessa questão do analfabetismo funcional. Eu falei assim, se eles são analfabetos funcionais, a gente precisa desenvolver algo simples. Aí o arquiteto se animou, foi pro quadro começar a desenhar. Aí eu falei assim, o que vocês acham da gente desenvolver esse app só com botões e cada botão faz uma operação que seja pertinente para eles lá. Sim. Aí o design começou a desenhar a tela. E assim a gente fez e entregou. E foi aquela coisa que nós não tivemos retrabalho. Foi uma entrega que foi do 0 a 100 sucesso. Porque super atendeu. Então, ali, na prática, eu percebi como entender o que era qualidade. Então, assim, qualidade para aquele engenheiro era a gente ter todas as especificações bem delimitadas, as dimensões, tudo certo, e não necessariamente o resultado final. Exato. E para aquele povo que de fato iria usar o aplicativo, fazia sentido que fosse algo simples. Então, assim, o modo como a gente desenvolveu, eles apertavam um botão de conectar, então a tela fazia como fosse um pisca. Se piscasse verde, Tava tudo ok. certo. Se piscasse laranja, ele sabia que tinha algum problema no filtro, então ele clicava num botão e a empresa que cuidava do filtro recebia lá, porque era uma conexão via wireless, mas o aplicativo, o protótipo desse dispositivo foi feito pela Universidade de Pernambuco. Então, assim, para mim não coube muitos detalhes mais técnicos ali. Eu precisava atender aquela população. Claro. E quando estava com algum problema muito crítico, piscava vermelho. E aí ele sabia que tinha urgência para vir, porque levava 3 dias de barco para o técnico chegar lá para poder mexer no filtro. Então, assim, com isso você reduziu o tempo de essas idas e às vezes chegar lá e não ser nada. Porque se fosse laranja não faria sentido
era uma coisa que ele sabia que ele mesmo, enquanto Poderia resolver. poderia subir e limpar, porque aí era questão que o filtro estava entupido. Mas se eu tocasse vermelho, por exemplo, o filtro estava desligado. Aí precisava o técnico vir para ligar. Sim, uma apropriação da realidade muito mais fina, né, do que necessariamente. Exato. Então eu acho que a qualidade ela é por aí. Bacana. E assim, eu sei um pouco da tua trajetória, você hoje como uma profissional sênior, né? Você não está enclausurada no seu trabalho, você tem muitos trabalhos com a comunidade, o Cantinho das QAs, a Sim. galera tá sempre aí. E eu queria que você me contasse também um pouco sobre como foi o processo de você estar integrada com esse pessoal e também como que você acha que está o nível da galera para esse olhar que você está falando. Como que o mercado hoje de profissionais começa a se adaptar, porque eu acho que essa tua visão, e isso provavelmente tenha feito bastante efeito no você se destacar e alcançar a sua senioridade, essa visão não é a visão geral. É uma visão específica que precisa ser. Como que você está vendo isso a partir da sua comunidade, né, daquilo que você vê na sua comunidade, como você está vendo essa adaptação e essa transformação do profissional de QA? Então, eu também, Encontros Felizes da Vida, eu fui mentorada pela Carol Vilas Boas, né? Só. Então, ela sempre falava sobre essa questão de você desenvolver de forma colaborativa. E que era algo também que eu fazia sem saber, porque eu sentava perto. Então, assim, não são dois devs, são os meus meninos, as minhas meninas, ali é junto ali. Você elege como que é um de estimação, porque não é de estimação porque é um cãozinho, não. É que é da sua autoestima, que é aquele Sim. que vai te socorrer. Então, você precisa ter esse que na hora que pegar, ter alguém ali que você pode chamar ponta firme, ou como está na moda de dizer hoje em dia, o casca de bala, né? Para você poder trazer. Mas o que eu vejo é que se a gente ficar cada vez mais isolado como era antigamente, eu acho, minha visão, posso estar totalmente errado, eu acho que no contexto que nós temos hoje, na maturidade que a gente tem hoje, não cabe mais o modelo cascata. É aquele modelo que você, enquanto tester, QA, seja lá o que for, você só vai para o final. Você só pega a tarefa quando está ali no board de teste. Eu acho que se você é um profissional que está ainda com essa visão, está na hora de rever os conceitos. Por quê? Porque quanto antes a gente vem trazendo shift left ali, né? Vai ter uma planning. Vai ter a planning, a documentação está lá. Se eu olhei algo na documentação que eu não vi que faz sentido, ou que eu acho que vai dar algum problema, eu preciso levantar a mão e falar com a galerinha de negócio. Aí, pessoal, a gente precisa ver isso aqui, porque lá na frente vai dar problema, baseado em experiências passadas, ou tanto dentro quanto fora da empresa. Eu acho que falta muito ainda, e falando muito das meninas do cantinho, e é algo que a gente incentiva nelas, é a voz. Você precisa ter voz dentro do seu projeto. Você precisa dizer, eu sou a pessoa da qualidade, mas eu não sou a única responsável pela qualidade. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidades, mas eu, enquanto pessoa da qualidade, eu preciso zelar para que todo mundo esteja com a mesma visão. Então, As empresas falam muito desse negócio da cultura. Não, a nossa cultura da empresa é aberta, mas às vezes na prática é uma cascata escamoteada. Exato. Tem um agilista lá, mas a coisa... A maioria das vezes eu costumo dizer que é um cascatágio, né? Porque é um cascata com ou horas num Kanban ou horas ali no Scrum, mas é cascata. Sim. E aí, bom, eu sempre fui e eu peguei essa frase para a vida e eu peço desculpa, mas eu não peço permissão. Então, eu vou, me deu oi, eu já estou falando, entendeu? Então, Sim. assim, mas isso também vai muito de questão de soft skill, né? Mas o profissional da qualidade hoje, ele precisa ter essa visão do todo. Ele não pode se ater só escrever os cenários dele e esperar o dev entregar para ele testar. Ele precisa estar vendo como é que está a questão de negócio, como foi os feedbacks da última entrega, para que a gente possa propor pontos de melhorias. Como é que eu posso fazer para melhorar, por exemplo, o teste regressivo? Cabe aqui uma automação, mas eu não vou automatizar sozinho. Eu vou chamar um desenvolvedor e vou dizer para ele, ei, vamos ver isso aqui.
tá muito ruim. A gente tem muito erro quando ainda está testando no ambiente de teste, por falta de teste unitário. Então, Sim. cabe a gente levar para o desenvolvedor o conceito de TDD. Por que não? Sim. Então, eu acho que a gente precisa, hoje, enquanto pessoa da qualidade, ter esse olhar mais aberto, essa visão mais ampliada para isso. Então, o que eu hoje estou fazendo, pegando já um gancho, eu estudo programação, então, assim, eu estudo desenvolvimento Java mais a fundo, porque a maioria dos projetos com que eu já atuei é Java. Então, eu tenho ali a visão que eu tive, como todo mundo teve na faculdade. Mas eu preciso ter a visão do meu desenvolvedor, para eu conseguir bater um papo com ele de igual para igual. De falar a mesma língua. Ah, mas você não foi contratada para ser desenvolvedora. Sim, mas para eu fazer o meu trabalho com excelência, para aquilo que o mercado está me direcionando, eu preciso ter essa visão. Eu preciso estudar cloud para poder... Hoje, quase 98% das empresas usam nuvem. E como é que eu vou poder atestar a qualidade na nuvem se eu não sei o que é? Se eu não Sim. sei por onde andar? Não sei o que é um container, não sei o que é um bucket, não sei o que Exatamente. não, Então você precisa ter. Então a gente também está estudando. Me parece que, em certa maneira, o testador, aquela coisa antiga que a gente conhecia, que era até falava-se muito, não, a área de testes é ótima para fazer transição de carreira para a área de Exato. tecnologia, porque você não precisa saber das outras coisas, você precisa saber só da sua área. Me parece que de um tempo para cá, e até a gente vai chegar para falar um pouco sobre a pressão tecnológica, né? Que agora a gente está vivendo essa nova fase da IA, mas já existiu a cloud, você citou bem, né? Já teve um momento da cloud que a cloud veio atropelando, e ou você sabe cloud ou você não, ou você está fora, não interessa a sua área, né? E agora a inteligência geral, a inteligência artificial generativa parece estar abrindo outras fronteiras nesse front. Mas antes disso, o testador já é um cara que estava fadado a acabar se ele não fosse essa pessoa que chegasse antes no projeto, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ainda tem, infelizmente, muita pessoa que, por exemplo, se recusa a fazer automação. Ah, eu não vou fazer automação. E assim, eu sinto muito por você, mas o mercado para você cada vez vai estar mais restrito. Porque se você pega as vagas, e aí eu desafio quem estiver nos assistindo, vai lá no LinkedIn e joga QA, testador, você vai ver lá que pede automação. Então, essa pessoa tem que mudar já essa visão. Aí, você seguindo com os requisitos da vaga, ela pede que você tenha conhecimento de AWS, por Sim. exemplo. E agora, também que você tenha conhecimento de IA generativa. Sim. Então, você vai parar no tempo? Não, você vai acompanhar o mercado. Então, como é que você vai evoluir a sua carreira? Você não precisa fazer um plano de carreira para dentro da empresa. Muita gente faz um PDI para a empresa e só segue aquilo ali. Mas eu vou ser interessante para o mercado como? Sim. Como é que eu vou ser o profissional diferenciado? Como é que eu vou ter aquilo que foge do senso comum para que eu seja disputada? Até porque essa noção de carreira para além da onde você está, eu vejo bastante difundida para a galera dev. A galera dev já está com isso há mais tempo, eu acho, né? De se posicionar melhor, de ter um plano do que ele quer aprender, de onde ele vai se especializar. Mas me parece que as outras áreas no entorno, e aí não só a área de dados, a galera de cloud, às vezes a área de segurança e também de testes, está meio que nascendo agora essa ideia de que você precisa ter como se diz, uma carreira planejada por você para você, e não por você para a empresa que eu estou, né? Exato, exato. Depois do burnout, eu aprendi que eu sou a minha empresa, porque se eu não zelar pelo meu patrimônio, Sim. como é que eu vou poder fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso que eu falei para você. Eu criei um plano de desenvolvimento individual para mim. Ele é individual meu. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero ter a certificação da AWS. Sim. Eu quero ter ali o maior conhecimento possível que eu possa ter em IA. E por isso eu estou fazendo hoje mentoria de software 3.0 pela ZUP, justamente para poder aprender como criar os meus prompts,
como poder fazer bem, um bom uso da IA generativa a meu favor enquanto pessoa da qualidade. Porque a gente, antes era, a automação vai matar o teste manual. E a gente já provou que nenhum projeto é 100% automatizável. Sim. Então a gente já quebrou esse paradigma. Por a galera design, já, né? Exato. A pessoa já consegue respirar aliviada, que vê ali que ela também ainda vai continuar fazendo ali os testezinhos que ela costumava fazer. Mas que ela agora tem que rebuscar para trazer ali a questão da automação, justamente para que ela consiga, por exemplo, na parte de um regressivo, ela consiga acelerar. Imagina se você for fazer um regressivo em 1000 cenários de testes e você for fazer na mão. Sim. Você perde uma sprint ou até mais de uma para poder fazer isso. Então, que valor você está agregando? Você poderia estar fazendo outras coisas, contribuindo de outras formas, que não nesse tipo. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, hoje, agora, a pergunta que eu tenho ouvido, inclusive nos últimos 2 anos no TDC, é se a inteligência artificial vai substituir o teste. E eu já adianto que não. Sim. Porque qualquer ferramenta automatizada ou a inteligência artificial, ela precisa de um cérebro humano para poder conduzi-la. Sim. Por mais rebuscado que a gente tenha feito os algoritmos, a cada dia se tornam melhores, a cada dia você consegue... como é a palavra? Você consegue extrair mais coisas da inteligência artificial. Ela precisa de direcionamento. E é aí que o profissional da qualidade do futuro vai se sobressair. Se ele dominar a inteligência artificial, não vai faltar trabalho para ele. Me parece, e isso é meio que uma verdade para praticamente todas as áreas de tecnologia, né? Exato. Que a gente tenha que talvez tomar as rédeas, porque assim, hoje é óbvio que a gente vai ter aí lançando TV, é tudo with AI, né? É tudo com IA. E nem sempre aquilo às vezes é marketing, né? Mas para a gente que está na tecnologia, IA não é uma coisa de agora. A gente está falando de inteligência artificial tem por baixo aí uns 10 anos, Exatamente. né? E como você falou, determinados modelos de automação. O que muda agora na dinâmica, eu acho, na lógica, eu queria saber a tua opinião sobre isso, é que depois que você introduziu um sistema que ele é capaz de aprender o que ele faz, aprender com os dados, entender como que está funcionando, ele vai sendo melhor ao longo do tempo. Ele vai fazendo digamos, o machine learning dele. E a barreira que os profissionais encontram, principalmente esse profissional que eu sinto que você está moldando na sua fala, que é não é o testador e ele não é um manager, ele é o quality, né? Ele é a qualidade, ele é meio holístico, ele está em todas os frontes ali, para que aquilo que a gente quis fazer, no final a gente entregue, né? E que não só entregue, como que aquilo que a gente quis fazer seja o que realmente fosse defender na outra ponta. Como que você considera que essa pressão, o hype, né, que a gente está tendo tem que ter IA, tem que implementar, tem que colocar alguma coisa, atrapalha esse processo de desenvolvimento do profissional de qualidade para ele focar nisso que você está falando, que eu acredito também que é muito importante. Porque, eu estou tentando aqui, galera, garantir o projeto e vocês querem, não, mas tem que botar IA porque tem que ser mais produtivo. Como que você está vendo isso na prática, no dia a dia? Então, pegando esse gancho, eu tenho usado a TechSpot IA, que é a inteligência artificial que é produzida lá pela TechSpot da ZUP. E, por exemplo, eu precisei criar um projeto de automação. Usando um plugin que foi criado por um outro colega, eu só dei um git clone, clonei o plugin e ele já fez ali o .xml, as dependências do Maven veio tudo bonitinha, já veio ali com uma feature padrão criada, step, validation, toda aquela coisa que eu levaria pelo menos um dia para criar na mão, criei em questões de segundo. Então, onde foi que eu consegui melhorar isso? Esse tempo que eu gastaria para montar o projeto, eu gastei pegando a documentação funcional do projeto e começando a escrever histórias de usuário através da inteligência artificial. Eu criei um Kik Command e falei para que a partir da documentação ele criasse as histórias de usuário com critério de aceite, usando ali a ISO 25010, que é a ISO que rege a qualidade,
sugerindo melhoria, às vezes verificando se eu via ambiguidade. E ele me criou as histórias de usuário e depois eu falei, feito isso, eu quero que você crie para mim cenários de testes utilizando Gherkin. Também tive. E depois a contagem de BCPs. Então, assim, aquilo que eu levaria pelo menos uma semana fazendo, e um dia eu fui conseguir fazer tudo. E aí me sobrou tempo para poder fazer as validações. Me sobrou tempo para poder verificar se algo estava fora ou não. Porque aí, baseado no requisito técnico, vou fazer o teste quebrou, vamos olhar de novo a documentação. E, oi, vamos aqui melhorar essa documentação, porque esse requisito aqui não está muito legal, não está atendendo. E a gente vai conseguindo fazer uma melhora. Mas isso vem muito do como você está disposto a ser resiliente e a ser proativo em usar a tecnologia. Se você tem que trazer o IA, não cabe, eu acho, não só o IA, mas, por exemplo, eu tenho colegas desenvolvedores que só desenvolvem em Java. Sim. Outros que só desenvolvem em .NET. E aí, quando tem, por exemplo, muda de projeto e muda a linguagem, o cara fica reticente. Fica mais perdido. Exato, porque, não, eu só codo nessa linguagem, Deus me livre a outra. E não, cara. Se você abrir a mente e pensar, eu, por exemplo, nos últimos 4 anos, eu tô full como back-end, Sim. atuando como pessoa da qualidade para back-end. Mas se rolar de vir aí um front ou mobile, eu tô pronta. Por quê? Porque eu sigo Se olhando, atualizando. exatamente, me atualizando. Então, por exemplo, hoje em dia você pode usar ali o Robot com Playwright, por exemplo, para você fazer as validações. Antes o Cypress estava muito em alta, agora a gente tem o Playwright chegando bem forte. E aí, vou lá aprender Playwright para poder usar, para poder estar mais próximo do que o mercado está dizendo. Cypress também, eu preciso. Eu vou usar o Appium. O que eu posso explorar melhor do Appium para poder trazer para dentro da questão dos testes móveis? Eu preciso estar sempre estudando. Então, eu acho que a pessoa não pode se ater só àquela vidinha ali, aquela coisinha ali. Porque se for assim, a onda vai passar e você ficou. E me parece, e conhecendo um pouco da tua trajetória aqui no TDC, inclusive, né? Me parece que às vezes a gente fala bastante, até aqui no podcast mesmo, eu vejo a galera na trilha de carreiras e mentoria, no palco do TDC, da Stadium, falar muito sobre isso que você está dizendo, né? Temos que se atualizar, temos que estar correndo atrás de conhecimento, mas tem uma outra dimensão que eu acho que às vezes negligencia. Eu queria saber a tua visão, eu acho que um pouco eu sei, mas eu queria saber em mais detalhes, que é a importância de você também vir para colaborar, né? Por exemplo, estar num evento, palestrando, trocando, fazendo esse contato, que eu vejo que é muito fácil, é muito comum, na verdade, quando o desenvolvedor está nesse processo, não, vou me fechar aqui, agora vou estudar, vou ler tudo, vou aprender tudo, vou fazer um curso, vou fazer aquilo, e ele vai meio que se enclausurando nessa, que tem vários tipos de clausura, né? A clausura do não vou fazer, ou a clausura do vou fazer sozinho aqui. Como que você enxerga essa importância da troca, da participação de comunidade nos eventos, para esse impacto que você diz que é necessário para a gente conseguir estar atualizado dentro da área? Por exemplo, meu primeiro TDC foi aqui, Floripa, 2022, e de repente eu me vi num papo de corredor com o Pimenta, com uma outra galera, todo mundo falando de cloud. E aí ele para mim era... O que é cloud? Quem é o Cláudio? Onde vivem, o que consomem? Mas eu saí dali e fui procurar pesquisar. Então me abriu a visão. Legal. Poxa, aqui a AWS tem bastante possibilidades. Tem material dela gratuito que dá para estudar. Então eu fui começar a estudar. Para quê? Para que quando chegasse no próximo TDC, a galera fosse reunir, eu conseguia opinar. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, por exemplo... Você podia participar da conversa do bar. Exato. Tranquila. Então, não é uma questão de você querer abraçar tudo, mas se você conseguir falar sobre tudo, já é meio caminho andado, porque você vai encontrando pessoas para te ajudar. Então, essa questão mesmo da relação da inteligência artificial, eu ainda estou patinando. Sim. Mas eu já arrumei pessoas para poder me ajudar. E ajudar a comunidade.
Então, Sim. assim, por exemplo, no começo do mês teve uma live de Esquenta pro TDC no meu canal do YouTube e a gente falou sobre inteligência artificial. E aí o Gabriel foi um colega meu de Zup, foi super feliz que ele mostrou como você gerar massa de testes e como você criar features usando a inteligência artificial. Então, quem é de fora já viu ali que tem um adianto para ele no dia. Pô, eu boto o requisito aqui, ela vai criar para mim ali a feature. Então eu não vou perder tanto tempo escrevendo, eu vou só ajustando. Um retorno prático muito claro, né? Exato, exatamente. Tem que tirar foto fazendo pose, né? Sem problema. Então, assim, eu acho que estar no TDC ou em outros eventos de tecnologia é mais do que você está contribuindo. Eu acho que você recebe mais do que você dá. Porque você chega aqui, num papo você aprende uma coisa nova, aí você se junta com alguém que está fazendo algo semelhante a você, que às vezes já passou por dores que você está passando dentro do projeto e consegue te dar uma luz de como você sair. E eu acho que a comunidade, ela apoia você. Então, por exemplo, eu fui e sou super apoiada pelo Cantinho, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, já que o Cantinho ele é um espaço onde a gente acolhe mulheres que estão em transição de carreira para tecnologia. O fato de eu ser sênior não muda nada, porque eu também estou lá para ser acolhida igual. Bacana. Até dá pra galera aqui que tá pela primeira vez te conhecendo, como que elas podem conhecer mais o Cantinho das QAs, porque eu acho que tem muitas mulheres hoje que estão querendo entrar na área de TI como um todo, né? E eu acho que o espaço de vocês é muito acolhedor, é muito bacana. Eu conheço muitas meninas do Cantinho, são incríveis. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como que que elas podem conhecer, participar. Só procurar o Cantinho das QAs no LinkedIn. Lá no LinkedIn tem todas as informações sobre... Ou me chama no meu Instagram, @QADaniCavalcante. E aí a gente... Pausa pra foto. E aí eu super mando, porque por ser um espaço exclusivo para mulheres, a gente manda o convite via o grupo da comunidade dentro do WhatsApp, e a gente manda o convite individual, porque justamente para ser só mulheres, porque a gente tem mulheres em situações de vulnerabilidade social, situação passando por algum tipo de assédio no trabalho, aquela coisa toda. Então aí, antes da gente falar em tecnologia, a gente acolhe. Maravilha. Entende? E também o Elas Programas da Silvia Coelho, para quem está pensando em virar dev, que foi quem me ajudou quando eu comecei essa minha vibe de dev full stack, quando eu retorno para a área de tecnologia. A Silvia me abraçou. O Elas Programa foi uma comunidade que me despertou o interesse de estar em comunidade. Porque ali também tinha muito essa troca, muito, né? A gente tá falando aí 2017, 2018, então era o boom dos meetups. Sim, Então pré-pandemia, né? Tinha muito meetup. Exato. Então foi onde eu conheci uma galera enorme que, de certa forma, contribuiu para quem eu fosse hoje profissionalmente. Então eu acho importante que, para quem ainda não veio, ou para quem ainda está meio assim, se envolvam, venham para o 3DC, participem, entre nas comunidades, pergunte, dialogue. Não existe pergunta burra, existe pergunta não feita. Com certeza. E eu acho que quanto mais a gente se cerca de pessoas, melhor a gente fica. Incrível. Bom, Dani, papo bom é assim, né? Evaporou o nosso tempo. Mas antes da gente se encaminhar para o fim, a gente tem uma outra tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que desenvolvedor tá sempre para lá e para cá, né? O pessoal da TI sempre lá e para cá com a sua mochila. Eu vi que você chegou, você tava com a mochila também. E eu sempre peço para quem vem aqui no Tem Tempo para Pergunta que deixe uma dica cultural para a galera de alguma coisa que você carrega na sua mochila, mas não precisa ser a mochila física, pode ser uma mochila metafórica, digamos assim, que pode ser um filme que você viu, um livro que você quer indicar, alguma coisa que tenha ou não a ver com o assunto que a gente debateu aqui, que a gente falou bastante de carreira, em testes, sobre a inovação na parte de IA, mas que você acha que vai ser relevante para a nossa galera, para o público do Tem Tempo para Pergunta. Ok, bom, de livro, aí eu falo sobre o livro de Mudança de Mindset, da Carol Dweck. É um livro que te amplia o teu conhecimento sobre você mesmo,
sobre como desenvolver suas soft skills. Então é um livro importante para você ler e para você ver. Também o livro A Arte de Ser Imperfeito, porque também é bom você ter esse autoconhecimento em quem você é e se aceitar e se acolher na sua imperfeição. E para fechar, que eu acho que agora é direcionado às mulheres, mas os homens também são super bem-vindos a assistir, Estrelas Além do Tempo. Maravilhoso filme. Porque assim, esse filme, principalmente para mim, enquanto mulher preta, ele diz na tecnologia, Sim. ele diz muito e ele trouxe para mim um impacto muito grande de ver que para que eu estivesse aqui, aquelas mulheres precisaram iniciar um movimento. Isso, elas escalaram paredões tantos que nem você, né? Que eu falei que a vida botou um paredão que você teve que escalar. Exato. Elas também tiveram as montanhas que elas tiveram que escalar, né? Sim, então elas acabaram abrindo o caminho para que nós mulheres estivéssemos aqui na tecnologia, assim como outras também de alta relevância, mas sendo mais prática, o filme ele direciona melhor para isso, né? Incrível. Dani, queria te agradecer demais Eu que pela agradeço o presença. convite. Foi muito bacana. E antes da gente encerrar, eu queria que você desse para a galera que está nos acompanhando como que elas podem se conectar, como que eles te acham por aí pela internet, onde que você responde, que é importante também. Sim, não, eu respondo em todos os lugares. Eu respondo no Instagram, se me mandar DM, @QA_Dani_Cavalcante. E no LinkedIn, Dani Cavalcante QA também, se me chamar, eu também respondo. Tem meu canal do YouTube também, que é o Beloved da Qualidade, então tem algumas coisas lá. E, inclusive, falando em podcasts, agora a gente vai, agora no começo de julho, iniciar o nosso podcast, que é o PodQA. Que legal. E o nosso primeiro tema vai ser sobre a pessoa que vem sem nenhuma experiência. Que Então, legal. como foi para essa pessoa sem nenhuma experiência em qualidade ser contratada e ter feito sucesso depois de ser contratada? Para poder servir de inspiração para tantas Incrível. pessoas que estão pensando e tendo dificuldades para se encontrar dentro do mercado de qualidade, a gente vai ter alguém que venceu ali as barreiras e hoje tem sucesso. Bacana. E para quem está nos assistindo no futuro, talvez até já esteja no ar o podcast, né? Que vai começar em julho. Sim. Incrível. E para você que está nos assistindo, fica o convite também a olhar todos os nossos outros episódios aqui no canal do YouTube, se você está nos assistindo em vídeo. Nós temos também os nossos cortes com os pedaços que fica legal para você encaminhar para aquela pessoa que você quer mostrar o podcast. E siga também a gente lá no Spotify, que você que gosta de ouvir lavando louça ou curtindo, para curtir a gente áudio. E lembrar vocês também que a nossa 4ª temporada tem o apoio da Ambev e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.